Graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 8, do versículo 41 em diante. Nos dias atuais, irmãos, nós vivemos sempre na correria do dia a dia, sempre com falta de tempo para tantas coisas que nós planejamos. Nós sempre dizemos que nós não temos tempo para fazer nada. E nós sempre deixamos as coisas para depois, vamos protelando, vamos deixando para amanhã. Aí chega o amanhã, passa mais um dia, e vai passando o dia, e a gente acaba não cumprindo aquilo que nós temos como propósito. As coisas vão passando, e nós não conseguimos gerenciar o nosso tempo. Muitas vezes, nós deixamos até a nossa família de lado, por causa do tempo, e nós não conseguimos ter um tempo de qualidade com a nossa família, e muitas vezes nós lembramos dos nossos familiares apenas quando já é tarde, quando infelizmente a morte já os leva. Aí acabamos lembrando deles, quer dizer, não é que lembramos, somos lembrados que infelizmente já não estão mais conosco. A morte é algo que todos nós vamos passar. Se Jesus, aliás, enquanto Jesus não voltar, aqueles que aqui estiverem vão passar pela morte. Nós só não passaremos se Jesus voltar, que aí iremos com Ele. Mas se não for assim, nós passaremos pela morte. E muitas vezes nós não conseguimos administrar muito bem isso como ser humano. Muitas vezes nós não entendemos o que é a morte nas nossas vidas. Nós pensamos tantas coisas, nós aprendemos, estudamos sobre ela, mas muitas vezes ainda temos dificuldade em administrar esse momento. Mas eu digo uma coisa: para Deus não há limites. Nem a morte é uma limitação para Deus. Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Em todas as coisas Ele está soberano, Ele é soberano, inclusive sobre a morte. Os irmãos abriram a palavra? Vamos ler então. Diz assim: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Agora pulando para o versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltando-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai. Agradecemos a Deus porque sabemos que o Senhor é perfeito em todas as suas coisas, ó Pai. O Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, fala conosco através desse texto, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ao lermos esta palavra de Deus, nós vemos que em um primeiro momento, quando Jairo se aproxima de Jesus e começa ali a dizer, implorar que Jesus fosse à sua casa, porque tinha uma menina que estava doente, a sua filha estava doente. Parece que naquele momento ali, em primeiro momento, Jesus não deu atenção nenhuma àquele homem.
Parece que Jesus não estava se preocupando com aquele homem, porque naquele momento Jesus estava com a sua atenção voltada para uma outra situação, estava voltada para uma mulher enferma, e a atenção de Jesus estava com aquela mulher. E Jairo, ali naquele momento, entendeu que Jesus talvez não estivesse se portando com ele. Ele deve ter pensado: como pode isso? Eu, um chefe da sinagoga, uma pessoa importante, Jesus não está nem aí comigo. Como isso pode ser? Está se preocupando com esta mulher que está à beira da morte, e eu aqui, um chefe da sinagoga, um cargo de importância, e Jesus não olha para mim, não ouve o que eu estou pedindo. Jesus se interessa por outro caso. Mas aí nós conhecemos a história, nós sabemos que Jesus, na verdade, não é que ele não estivesse dando atenção a Jairo. Naquele primeiro momento, Jesus estava dando atenção àquela mulher que também tinha necessidade da atenção de Jesus. E no segundo momento, quando passa algum tempo, vem já um dos servos da casa de Jairo e diz ali para que Jairo não se preocupasse, não preocupasse mais Jesus, para que não ficasse tirando a atenção de Jesus, porque já não adiantava mais. A filha de Jairo já havia morrido. A morte chegou para aquela menina. A morte chegou na casa daquele homem. E talvez aquela preocupação que aquele homem tinha quando chegou até Jesus, agora já não tinha mais valor nenhum, porque já havia acontecido aquilo que ele não queria, que era a morte da sua filha. Jairo devia estar pensando assim: agora, o que adianta? O que adianta mais eu me preocupar de pedir a Jesus alguma coisa? Já morreu, já foi, não tem mais o que possa ser feito. Mas neste momento, Jesus põe a sua atenção no que Jairo tinha dito. E a palavra é: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Pode parecer estranho. Pensem comigo. Eu chego até Jesus, eu digo que minha filha está doente, está enferma, que Jesus não me dá atenção. Quando ela estava enferma, ainda poderia ser feita alguma coisa, e Jesus não me deu atenção. Mas agora que minha filha já morreu, Jesus se volta com a sua atenção para mim. Parece até uma maluquice a gente analisar desta forma a situação. Como pode? Provavelmente isso é o que tenha passado naquele momento ali na cabeça de Jairo. Jairo havia suplicado antes da menina morrer e não tinha tido atenção. Mas agora que já aconteceu, Jesus se volta para ele. Ele pensou assim: como pode isso? Eu tenho uma importância tão grande aqui no meio dos judeus. Eu sou chefe na sinagoga, ou nos dias de hoje podemos dizer, eu sou um pastor, sou um líder dentro da igreja, e Jesus não olhou por mim, não observou aquilo que eu estava falando, foi dar atenção para uma mulher que estava enferma à beira da morte, esqueceu de mim, esqueceu que sou importante. Talvez isso tudo tenha passado pela cabeça de Jairo naquele momento. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos também essa atitude de Jairo. Pensamos assim muitas vezes, porque estamos dentro da igreja, porque temos uma função dentro da igreja muitas vezes, ou somos pastores, ou diáconos, algum líder dentro da igreja, tocamos. Nós pensamos muitas vezes que temos mais importância, ou uma importância maior do que outra pessoa qualquer. E nós esquecemos que Jesus veio para o pecador. Jesus não veio para uma igreja
Jesus não veio para um líder, para um pastor. Ele veio para um pecador, para aquele que precisa dele, não importa qual seja a circunstância. E aqui nós podemos entender dessa forma. Jesus estava preocupado com aquela mulher, primeiramente, porque naquele momento, aquela mulher tinha necessidade. Aquele momento era o momento daquela mulher, não era o momento de Jairo, ainda. Porque o momento do homem é diferente do momento de Deus. Nós queremos muitas vezes que o nosso momento seja o momento de Deus. Aquilo que eu estou passando é mais importante ou mais necessário que Deus haja do que na situação de uma outra pessoa. O que nós podemos entender aqui, irmãos, é que Deus sabe o tempo certo de agir. E nós temos que confiar que Deus sabe o tempo certo. Aos olhos humanos, nesse momento parecia que a menina havia morrido, mas Jesus fala que ela estava apenas dormindo. Como pode isso? Jesus nem tinha visto a menina ainda e diz: ela só dorme, não se preocupe. Como pode um homem dizer a um pai que estava passando aquele momento difícil, perdendo a filha, e um homem olha para ele e diz: não se preocupa não, sua filha está apenas dormindo. Eu imagino que a situação de Jairo naquele momento era pular no pescoço de Jesus. Como homem, muitas vezes nós agimos dessa forma, quando as pessoas falam para a gente: olha, calma aí, tem coisa mais importante ainda, segura aí, dá um tempo. E quando se volta para nós, fala assim: oh, calma, não é nada, não está passando nada. Aí nós pensamos assim: ele não está na minha pele, como é que ele sabe disso? Como que eu não estou passando nada? Como é isso? Como é que ele pode pensar dessa forma? Minha menina morreu, acabei de perder a filha, e ele está dizendo que ela está dormindo apenas. Como pode isso? Nós agimos assim muitas vezes, irmãos, diante de Jesus. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos o poder que ele tem, mas muitas vezes nós agimos como Jairo aqui. Nós pensamos assim: Jesus, tinha que acontecer isso, para quê, Senhor? Não podia ter resolvido antes a situação? Eu não precisava passar por tudo isso, por essa dificuldade toda, por esse momento difícil, eu não precisava passar por isso. Muitas vezes nós pensamos assim. E Jesus, quando chega então à casa de Jairo, que ele vai entrar na casa, quando ele diz que a menina apenas dorme, ele sentiu que naquele momento ali existia uma resistência muito grande de as pessoas que ali estavam crerem que era possível um milagre acontecer. E a atitude de Jesus foi exatamente de tirar aquela incredulidade daquele lugar. O milagre não acontece quando somos incrédulos. Se não acreditamos que Ele pode fazer, Ele não vai fazer, porque depende da nossa fé. E o que Ele fez naquele momento? Olha, eu só quero comigo aqui Pedro, Tiago, João, só os três estão comigo, e o pai e a mãe da menina, porque eles vão ver o milagre acontecer. É interessante nós pensarmos desta forma, porque muitas vezes no nosso dia a dia acontece exatamente isso. Nós passamos situações que muitas vezes nos levam a crer que Jesus pode fazer, mas às vezes pessoas que estão ao nosso redor pensam assim: você acredita realmente nisso? Seja um pouquinho mais inteligente, essas coisas não acontecem. Como que pode isso? Olha bem, já morreu, você acredita que vai voltar? Pessoas incrédulas estão ao nosso lado, estão ao nosso redor, e essas pessoas, elas tentam destruir a nossa fé em Jesus. Muitas vezes é dentro da nossa casa.
da nossa família, dentro do nosso trabalho. São pessoas que andam ao nosso lado, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos conhecem. E às vezes a atitude dessas pessoas é para nos derrubar, é para tirar a nossa fé, fazer que a nossa fé seja posicionada em outras coisas, tirar o nosso foco de Jesus, tirar o foco do que Jesus pode fazer naquela situação da nossa vida. Que essas pessoas todas estavam rindo naquele momento, que muitas vezes é o que nós vimos, as pessoas riem quando nós falamos de Jesus e do que Jesus pode fazer. Talvez elas não riam na nossa frente, mas talvez por dentro elas estejam assim: tá vendo? Como que pode acreditar numa coisa, essa historinha da carochinha? Como pode isso? Jesus, isso aí é uma historinha para as crianças. Muitas vezes as pessoas agem dessa forma. Elas não falam para você, talvez, mas no íntimo elas agem desta forma. E essa incredulidade não permite que o milagre aconteça na sua vida. A incredulidade afasta a glória de Deus das nossas vidas. Nós não podemos ser incrédulos com o que Deus pode fazer. E quando nós vemos aqui estas pessoas que riam, elas riam. Muitas delas talvez já tivessem ouvido sobre Jesus. Muitas delas talvez já tivessem até passado perto de Jesus. E muitas delas não acreditavam quem era Jesus. E aquele homem, Jairo, ele no primeiro momento ele acreditou, ele foi até Jesus, porque ele deve ter ouvido quem era Jesus. Ele foi até Jesus, mas talvez ele tenha perdido a esperança naquele primeiro momento, quando sua filha morreu. Mas mesmo assim, ele ainda levou Jesus à sua casa. Provavelmente ainda restava um pouco de esperança no seu coração. Ele talvez acreditasse ainda um pouco que Jesus podia fazer a diferença na vida dele, na vida da sua filha. E quando Jesus chega à sua casa, entra na sua casa, pega na mão da menina, e em voz alta ele diz: levanta-se. E a menina naquele momento abre os olhos e se levanta na cama. Oh, que glória! Olha só, Jairo nesse momento deve ter pulado de alegria como um pai. A manifestação de Jairo deve ter sido tão grande que talvez as pessoas que estavam lá fora devem estar perguntando: o que está acontecendo lá dentro? O que será que aconteceu? O que será? Estavam em silêncio, entraram em silêncio, e agora parece que há festa dentro daquela casa. A palavra aqui que Jesus estava dizendo àquela família é: olha, para Deus não há impossíveis. Não há impossível que Deus não faça, se você crer. Crê somente, e você vai ver a glória de Deus acontecendo. É isso que nós podemos ver aqui no texto. Podemos entender o que aconteceu com aquela família. Nós não temos relatos posteriores em outros textos que dizem o que aconteceu com aquela menina. Nós não sabemos como foi a vida daquela menina. Mas o importante aqui não é o depois. O importante é este momento na vida daquela menina. Isso que aconteceu nesse momento fez uma diferença grande na vida daquela menina. Foi a manifestação da glória de Deus naquela vida, naquela família. Talvez aquelas pessoas que estavam rindo antes de Jesus chegar, antes de acontecer o momento ali, quando Jesus disse que ela estava apenas dormindo, talvez muitas daquelas pessoas, por causa deste momento, vieram a crer que Jesus era o Salvador, que Jesus podia fazer diferença na vida deles.
que Jesus podia fazer a diferença na vida das pessoas, que Jesus podia trazer vida onde há morte, que Jesus podia trazer cura onde há doença, que Jesus podia restaurar as famílias de uma forma completa. E o que fica para nós aqui é também isso: Jesus pode mudar a situação da nossa vida. Jesus pode mudar o rumo da nossa vida. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos andando por um caminho que talvez a gente fique imaginando: onde eu vou chegar nesse caminho? Parece que nada dá certo. Parece que tudo o que eu faço parece que é o caminho para trás. Parece que as coisas não acontecem como eu imaginava que deveriam acontecer. Talvez está faltando emprego na minha casa, está faltando trabalho. Talvez eu estou precisando de dinheiro. Está faltando dinheiro na minha casa, eu não sei como agir. Talvez já passou pela minha cabeça: acho que eu vou sair e assaltar um banco, porque talvez seja a única solução. Talvez a nossa saúde esteja abalada. Talvez estamos sentindo dores que não sejam apenas por causa da idade, como foi dito aqui. Talvez sejam dores que não deveriam estar no nosso corpo. Talvez, sei lá, você esteja passando um momento difícil no seu casamento, com a sua família, com seus filhos. Talvez você não veja saída para isso. Talvez você esteja já desesperado, como Jairo, que foi atrás de Jesus, correndo atrás de Jesus. Talvez ele imaginava: é a única opção que eu tenho naquele momento. Talvez você esteja pensando que Jesus não está te ouvindo, como Jairo pensou também no primeiro momento. Talvez você acredita que Jesus não está te dando a atenção necessária para o seu pedido. Mas eu digo uma coisa para você: se Jesus pôde ressuscitar uma menina, já estava morta, imagina o que Ele pode fazer por você, que ainda não chegou nessa situação. Glória a Deus. Imagina isso. Talvez para nós tem uma diferença muito grande de ressuscitar uma criança e de repente resolver uma situação financeira. Mas eu digo para você que para Deus não tem diferença nenhuma. O mesmo Deus que pode ressuscitar uma menina é o Deus que pode restaurar a sua vida. É o Deus que pode restaurar a situação da sua vida, a situação financeira da sua vida, o seu casamento, tudo na sua vida Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que faz coisas incríveis. É o Deus que faz coisas impossíveis aos nossos olhos. E nós temos que crer. Por isso eu digo: não temas, crê somente, e você vai ver o milagre acontecer. Glória a Deus. Vai ver acontecer na sua vida, vai ver acontecer ao seu redor, na sua família. Vai ver acontecer momentos que talvez você imagine que não tem mais solução. Você vai ver acontecer. Amém. Porque Jesus pode fazer a diferença. Jesus pode fazer um milagre, por mais inacreditável que ele seja. Pessoas talvez estejam rindo da sua cara nesse momento, dizendo que você é um bobo de acreditar que ele pode fazer, que você está perdendo o seu tempo de vir à igreja adorar o Deus vivo, um Deus que está permitindo tanta coisa aí fora. Mas Deus deixa acontecer tantas mortes aí que não eram necessárias, e você ainda fica aí na igreja todo domingo. Para que isso? Está perdendo o seu tempo. Talvez muitas pessoas tenham dito isso para você. Muitas pessoas creem desta forma, estão rindo da nossa cara.
Mas o que eu digo é que hoje elas riem, amanhã elas vão chorar, porque Deus faz o milagre acontecer. Deus faz a mudança na minha vida e na vida de cada um de nós. Amém, meus amados? Amém. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. Cremos, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Nada é impossível ao Senhor, ó Pai. E como vemos aqui nesta história que lemos hoje, ó Pai, como o Senhor fez na vida daquela menina, Pai, que aos nossos olhos parece uma coisa tão grande, ó Pai, a ressurreição daquela menina. Nós sabemos que para o Senhor é apenas um piscar de olhos, ó Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Por isso nós cremos no Senhor, ó Pai, e cremos que por menor que seja, ó Pai, a nossa situação, nós sabemos que o Senhor pode intervir, ó Pai, a qualquer momento, ó Pai. Basta crermos, ó Pai, e vamos ver o milagre acontecer. Por isso pedimos, Pai, continua conosco, Pai, continua a realizar em nós, ó Pai, os teus milagres, ó Pai. Aleluia. Que a tua glória seja resplandecida através das nossas vidas, Pai. Oh Deus, que não sejamos, ó Pai, incrédulos, insensatos, ó Pai, diante do Senhor, de conhecer quem é o Senhor e muitas vezes não dar atenção, ó Pai, para o que o Senhor pode fazer. Oh Pai, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Queremos ver a tua glória a cada dia, Pai. Se manifesta, Pai. Continua se manifestando, Pai, no meio do teu povo, Pai. Continua, Pai. Continua, Pai, porque somos testemunhas tuas, Pai. E queremos continuar testemunhando a cada dia, Pai. Não apenas de coisas que o Senhor já fez, ó Pai, mas daquilo que o Senhor ainda está fazendo e continua fazendo e ainda vai fazer, ó Pai. Queremos testemunhar, ó Pai, muito mais, ó Pai. Muda o nosso caminho, ó Pai. Muda, Pai. E abre os nossos olhos, ó Pai, para aquelas pessoas que estão próximas a nós, ó Pai, que têm atrapalhado, Pai, de vermos a tua glória a cada dia, Deus. Pessoas que têm rido, Pai, de atitudes, ó Pai, que tomamos diante do Senhor, ó Deus. Pessoas, ó Pai, que não se preocupam nem um pouco com o Senhor, ó Deus. Sabemos que hoje são muitas pessoas assim, ó Deus. Pedimos, ó Pai, derrama a sua misericórdia sobre elas, Pai. Claro, não queremos que nenhuma seja perdida, porque o teu amor é tão grande, ó Deus. Mas ó, nós pedimos, ó Pai, nos livra, Pai, de pessoas que nos afastam de Ti, ó Deus. Ó Santo Deus, que possamos crer, não apenas no primeiro momento, Pai, mas no primeiro, no segundo, no terceiro, Deus, nos momentos que vierem sobre a nossa vida, Deus, que possamos crer que o Senhor está conosco, ó Pai, e no momento certo, no Teu tempo, ó Deus, no Teu tempo, ó Pai, o Senhor vai realizar o milagre, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos, nós agradecemos, ó Pai, e dizemos que o Senhor é soberano em tudo que o Senhor faz, ó Pai. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Que esse texto possa permanecer nas nossas vidas cada dia, que nós possamos estar sempre lembrando, sempre, que Jesus pode todas as coisas, sempre, não apenas em alguns momentos ou em algumas situações, mas sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.